não importa quem seja, vou destruir cada um de vocês. Foi uma tradução censurada, eu sei. Salve, salve, meus analistas! Show, o Luke aqui mais uma vez. E sim, eu deixei muita coisa de fora do último vídeo do Green-Joe. Cara, eu realmente não falei de nenhum dos 2 poemas dele, e nem sobre algumas coisas que eu acredito que sejam essenciais desse personagem. Por isso, decidi fazer uma parte 2 acerca dos simbolismos paralelos e um foco mais dirigido a essa parte oculta e interpretativa dele. E cara, eu fico muito feliz em saber que vocês estão preferindo esse tipo de vídeos ao invés de power scaling e tudo mais. Embora eu ainda vá falar só um pouquinho de power scaling de vez em quando, só pra cobrir algumas coisas que faltaram no anterior. Então, sem muita enrolação hoje, se inscreve aí, ativa o sininho e deixa o hype se você tiver no celular. Confira aí a aba de membros por R$1,99 para me ajudar a continuar a falar de Bleach por aqui. E um salve aos meus queridões, Majuca Ju, Leonardo Miranda, No Sky, Leonardo Ferrari, Samuel Cardoso, Yusuke, Zack BR, Antônio Teixeira, Meliodas Yuki, Vicente Silva, Nemo e a Dark MVs. E agora, bora pro vídeo. Green-Joe. Hoje falaremos sobre várias coisas. Primeiramente, vamos começar com a clássica análise de poema do personagem, que no caso são 2, e vamos começar a comparar um com o outro para entender as suas nuances e contrastes. Depois quero analisar alguns significados de seu comando de liberação e resurrection, e então vamos adentrar acerca de alguns detalhes mais a fundo sobre o personagem e seus paralelos. Basicamente, Green-Joe é a capa de 2 volumes, o volume 24, que se chama Immanent God Blues. Iminência refere-se à presença e atuação de Deus no mundo, ou seja, à concepção de que Deus está presente em tudo e todos. Imanente é algo inerente, que sempre esteve em algo ou em algum lugar. Immanent God Blues também é o nome do capítulo 214, onde Ichigo passa a sentir mais forte o ser que sempre esteve em seu interior, e começa a ficar cada vez mais fora de controle. Assim, o obrigando a se unir aos Vizards e achar meios de controlar White. Tudo isso porque Green-Joe foi realmente um grande desafio para o Ichigo superar desse começo de arco. E toda a parte de instinto também está muito interligada a toda a trajetória de Green-Joe, do começo ao fim. O primeiro poema dele é bem curto e grosso, e eu não me importo de repetir ele por aqui. Não importa quem seja, vou destruir cada um de vocês. Ele é simples e direto ao ponto, exatamente como a camada mais superficial que vemos de Green-Joe no começo. Um cara agressivo que quer porradaria, e é isso aí. E foi exatamente nisso que eu me foquei em boa parte do vídeo anterior sobre ele, nessa camada mais superficial. Basicamente todo o caminho dele desde sua primeira luta contra Ichigo, perda do posto de sexta espada e a recuperação do posto. Tudo isso acarretou no propósito do vídeo de hoje, o segundo poema de Green-Joe, que se faz presente no volume 32, Rowling, que significa uivando. Nessa capa de volume vemos Green-Joe já em sua resurrection, e seu poema é bem mais longo e profundo. O rei corre, tremendo suas sombras, sua armadura ecoando, ossos se dispersando, degustando carne e sangue, esmagando corações gemendo, seguindo sozinho para um além distante. Vemos a diferença clara na mentalidade dos poemas, em que o primeiro é a pura e simples destruição de Green-Joe, que representa claramente seu aspecto de morte e camadas mais superficiais, enquanto o segundo é bem mais mostrando o caminho para seu trono, caminho esse que também parece ser uma referência ao que ocorre no futuro, durante o arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos, onde ele de fato corre bastante atrás do Askin e então esmaga o coração dele, que se encontra no chão gemendo de dor. O caminho percorrido pela destruição enfrentada, tudo aquilo que precederia o seu tão almejado objetivo. E tudo isso tem a ver com toda a jornada de Green-Joe percorrida em sua época como Adjukas no Hueco Mundo. O caminho do progresso do Green-Joe, que antes eram Adjukas e que hoje disputa frente a seres como o Kyoha, que já nasceram como Vastolord, é claramente um indicativo da elevação de seu poder e também do aproveitamento de seu potencial. Obviamente ele ainda não está no mesmo nível de Ukiyoha, segunda etapa, em termos de poder bruto, mas ver que ele corre para esse rumo é sim algo muito interessante de se observar, ainda mais quando sua principal presa nesse arco sempre foi Ichigo. Desde o momento em que ele ficou com aquela cicatriz deixada pelo Getsuga Tensho, tudo que Green-Joe mais queria era uma revanche. E bom, ele era um Adjukas, né? E para um Adjukas viver dia após dia, significa o perigo constante da regressão. O Kyoha nunca teve que se preocupar com a regressão, pois ele já nasceu como um Vastolord, e também ele já nasceu sem boca. Assim, tudo indica que ele nunca precisou se alimentar, tornando seu paralelo com Green-Joe também muito valioso, porque Green-Joe precisou se alimentar de diversos Hollows para evoluir. A questão de Green-Joe ser ou não ser atualmente um Vastolord também tem muitas nuances e discussões pela comunidade. O Alexandre Galvão fez uma teoria acerca do assunto, e eu vou dar meu veredito acima das informações que ele trouxe aqui. O databook deixa bem claro que a maioria dos espadas são de fato Vastolords, mas a maioria não significa todos. Logo, nesse meio, existem algumas exceções confirmadas e outras que são meio duvidosas. Primeiramente, a confirmação que temos é a do Espada 9, Arunieiro, que ele é confirmado sendo um Gillian, que a princípio não tem muito como evoluir disso, já que ele devorou mais de 30 mil Hollows e continua sendo um Gillian, embora
também exista outra fala onde ele diz ter potencial de evolução infinito, o que deixa um pouco duvidosa essa afirmação. Bom, eu interpretei que ele pode sim continuar aumentando seu poder, mas nunca poderia sair de Gillian para Adjukas. Como vimos em meu outro vídeo, Zael já foi um espada, e naquela época ele era sim o Vastolord, mas desde que ele teve que regredir novamente para atingir sua habilidade Gabriel, não temos a confirmação de sua classe como Arrancar. Portanto, ele pode ser tanto um Adjukas, quanto ter voltado a seu cargo anterior como Vastolord ao meu ver. Fica um pouco incerto. Zomari a gente não tem nenhuma confirmação, embora ele seja assim bem poderoso. Eu chutaria que ele tem a força de um Adjukas também, não chegando ao patamar de Vastolord, mas essa é só minha opinião. E o Grimmjow eu acredito que sim, seja um Vastolord atualmente, principalmente pelo fator de que ele já era um Adjukas antigamente e que existiam falas que comprovariam que ele poderia sim evoluir, se comparado a outros Hollows que comeram mais de sua espécie e nunca saíram daquele patamar. Portanto, eu acredito que sim, ele percorreu um longo caminho devorando Hollows e após devorar seus próprios companheiros, é possível que ele tenha atingido esse patamar de força como Vastolord. Mas isso é tudo minha opinião apenas, teoria minha, somada ao que li do Twitter do Alexandre, então vamos lá dar uma conferida. Como eu já deixei claro no vídeo que fiz do Ulquiorra, a jornada de Ichigo em todo esse arco é de se afundar cada vez mais diante do seu lado Hollow, enquanto o Ulquiorra vai cada vez mais compreendendo o papel e significado de coração. Enquanto isso, quanto mais Ichigo se afunda, mais Grimmjow tem interesse pelo mesmo, pois ambos trilham pelo mesmo caminho, o caminho do poder. E é um paralelo de opostos diante da rivalidade de instintos de cada um. Podemos até mesmo entender que a simbologia do rei está muito atrelada a tudo que o White quis passar para o Ichigo. White é o cavalo e Ichigo é o rei, um rei sem controle de seus instintos, e que parece não estar conseguindo comandar os mesmos de maneira correta. Já o Grimmjow é a essência pura de tudo que o White quis passar a Ichigo. Ele é o próprio rei dos seus instintos. Ele ser o rei indica o claro controle sobre seu aspecto de morte, que é a destruição. Quando ele fala que vai destruir todo mundo, ele tem controle de quem ele quer destruir e por que ele quer destruir. Ele encarnou isso com o controle, sendo um só com seus instintos e violência. E vemos nessa batalha contra Ichigo muitas coisas interessantes. A primeira é que, por grande parte da luta, Ichigo estava contido, se segurando por não querer matar Grimmjow, ainda com medo do seu lado Hollow. E por isso, acabou recebendo muitos danos no desenrolar da batalha. Tanto é que, quando Orihime pede para Ichigo não morrer, é o momento em que Ichigo decide parar de ter piedade de Grimmjow e encerrar a luta naquele mesmo momento. O engraçado é que Ichigo respeita Grimmjow e se vê como um igual do mesmo, enquanto Grimmjow despreza isso. Ele despreza essa igualdade e acredita ser superior, sempre encarando um olhar de igualdade do Ichigo como se fosse uma afronta a seu título e a seu ego, já que ele se vê como rei e ele não quer que ninguém mais seja o rei. Então você não pode ser igual a ele, do contrário isso seria uma afronta a seu título. Afinal de contas, ele sempre lutou apenas por si, consumindo seus aliados para aumentar seus níveis de poder e atingir patamares cada vez mais elevados. Desrespeitar o ego de Grimmjow, para ele, é o mesmo que desrespeitar o sacrifício de seus súditos, e por isso ele luta por si próprio com orgulho. A mentalidade de Ichigo e Grimmjow são muito diferentes. Ichigo luta para proteger seus companheiros, enquanto Grimmjow luta pelo objetivo e legado deixado por seus antigos companheiros. Grimmjow lutava diariamente para preservar sua identidade e teve que devorar seus companheiros para seguir evoluindo. Companheiros esses que não tinham a capacidade de evoluir, mesmo tendo devorado diversos Hollows durante sua existência. Logo, eles continuariam a viver com e dentro de Grimmjow, viveriam seu sonho como parte do próprio rei, muito similar ao proposto pelo próprio Yhwach, e respeitando todo esse legado que Grimmjow se auto-intitula rei. É por respeito ao legado e à própria identidade que ele desenvolveu esse orgulho quase megalomaníaco. Outra coisa interessante de se perceber e ressaltar é a expressão de Grimmjow a entender os motivos pelos quais Ichigo luta. Ao dizer que ele está lutando por todos os seus companheiros que ainda estão vivos, Ichigo toca na ferida do Grimmjow, pois ele também consegue entender esse sentimento de proteção aos aliados. Mas no caso dele, ele não tem mais ninguém lá para proteger. É somente ele. Ele é o fruto final do legado deixado por seus companheiros Adjukas. Não posso deixar de notar a semelhança disso tudo com o Sukuna, que obviamente foi inspirado no Grimmjow. E isso não é teoria minha não, tá? Isso foi dito pelo próprio GG Akutami. Um rei solitário que luta por si e respeita o legado daqueles que serviram de escada para seu trono. O GG teve uma boa fonte para beber e criar seu principal vilão, né? De todo modo, eu acredito que a conclusão do Grimmjow com o Ichigo nesse arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos foi bem satisfatória. Ele ainda quer lutar com o Ichigo e ter sua revanche. Mas você sabe de onde veio essa resolução? Sim, do próprio Ichigo. Grimmjow se rendeu à vontade do Ichigo de continuar a o enfrentar
enfrentar em outras ocasiões, onde ambos estivessem mais fortes e que não estivesse protegendo tudo aquilo que mais amavam. É bem provável que em seu confronto no Hueco-Mundo, aquilo fora uma virada de chave para a evolução do Grimmjow sobre sua mentalidade e objetivos. Afinal de contas, o seu poder cresceu muito desde aquele arco, podendo fazer mesmo até transformações parciais de sua Resurrection e até mesmo usar diversos Gran Eraseiros contra Lupe, em uma das novelas em que eles se enfrentam. Além disso, o próprio Zaraki disse que Grimmjow já superou Noitra e que o próprio Zaraki tem desejo de enfrentar. Além disso, também tem o fato do Mayuri ter grande interesse em Grimmjow por sua resistência às substâncias desenvolvidas pelo cientista maluco. Então ele é bem versátil e também muito poderoso. Eu diria que ele já estaria atualmente no nível do rank 4 ou rank 3 dos espadas, mas aí também é suposição minha. Algumas poucas simbologias acerca de suas habilidades. A sua Zanpakuto se chama Pantera, por toda a denominação de sua forma como a Jukas, e tudo que o próprio Grimmjow representa, um predador nobre e ao mesmo tempo feroz e mortal. O seu comando de liberação é Kishire, que significa ranger ou som proveniente de atrito, podendo ser também atribuído a um rugido ou rosnado. E ele também tem algumas habilidades bem icônicas, como a Gara de la Pantera, que ele usa para lançar destroços afiados e explosivos, e também a chamada Desgarron, que eu falei recentemente, e que também é considerada pelo nosso Jojo como sendo seu ataque mais poderoso, pelo menos durante o arco do Hueco-Mundo. Sobre sua participação no anime, é evidente que o mangá de Bleach deixou a desejar quanto à participação de alguns personagens durante o arco final da Guerra dos Mil Anos. Afinal de contas, foi um final rushado, sim, e que necessitava de muitas conclusões em um curto espaço de tempo. Acabou que Grimmjow teve poucas participações nos combates e Neliel teve menos ainda. Esses são problemas que a adaptação no anime pode sim vir a corrigir e trazer mais cenas de batalhas emocionantes, os chamados Sakugas. Um dos meus desejos pessoais acerca do anime seria ver uma interação entre Basby e Grimmjow, pois eu acredito que daria para ter uma conversa muito interessante entre esses dois personagens. E também estender os momentos de Grimmjow com Askin Naklevar, embora eles tenham corrido por grande parte daquele território. Eu acho que dá pra fazer muita conversa boa, dá pra ter muita interação bem interessante, e também você pode gerar bastante conflito. Eu acho que o conflito é o que mais resume o Grimmjow. Então trazer aí lutas mais legais, mais tempo de tela pra esse personagem que é tão aguardado pela galera, e ao mesmo tempo que você também deixa o final de Bleach mais interessante e mais completo. Dá pra fazer algo muito icônico e se redimir sim sobre todos esses buracos deixados no mangá. Mas aí também não tá mais na mão do Kubo, né? Vamos ter que deixar pra ver como o anime vai se desenrolar. E quanto ao Grimmjow, por enquanto, é isso. Senhores, eu espero que tenham gostado do vídeo. O Grimmjow é um personagem que tem pouca coisa dele, embora pareça que tem muita. Porque ele é um cara que tem muita presença e ele só luta, cara. Ele é o que todo mundo quer ver. Ele representa a parte mais brutal do mangá, arrancando o coração, derrotando o protagonista, humilhando. Ele é o appeal de Bleach. Mas sobre a questão das simbologias e tudo mais, ele acaba sendo bem simples, principalmente referente a toda a parte de quando ele era um Adjukas. Eu acho que essa é a parte mais interessante do personagem, entender a mente dele baseada naquele passado. E essa é uma parte um pouco difícil de compreender pra galera que não entra de cabeça no anime, mas que tem sim muito significado e também tem sim uma parte nobre do Grimmjow ali no meio. Mas eu gostaria muito de ver ele como rei, literalmente rei do Hueco-Mundo, e assim tendo atingido todos os objetivos e expectativas deixadas por ele. Seria uma promessa muito bem cumprida se ele se tornasse o rei do Hueco-Mundo após Haribel. Mas aí é com o Kubo, vamos dar tempo ao tempo. E eu acho que é sobre isso, né, rapaziada? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem seu like, se inscreve no canal. A meta é 50 mil até final do ano. Bora, tá quase batendo. Então, é isso aí, rapaziadinha. Muito obrigado por tudo. Valeu e tchau!